É isso mesmo. Eu nunca na minha vida terei uma casa própria. O que pode parecer uma coisa completamente insana quando você pensa da perspectiva da geração dos meus pais, por exemplo. Porque para eles, um imóvel é sinônimo de segurança. Nada é mais seguro no mundo maluco e caótico como o nosso do que um imóvel para você morar. E que, por sinal, é um investimento financeiro muito bom, que ele rentabiliza muito bem e assegura o melhor estilo de vida possível para você e para sua família. Ou pelo menos é isso que eles pensam. E no vídeo de hoje eu vou te explicar porque, da perspectiva desses três elementos, eu acho que comprar um imóvel próprio não é uma boa ideia. E tudo começa, obviamente, pela questão da segurança. Para mim, o grande problema em relação à segurança é a questão de você estar imobilizando uma grande parte do seu patrimônio. Que significa dizer que todo o seu dinheiro está preso naquele imóvel. E o que acontece se você precisar desse dinheiro por qualquer razão que seja? Bom, se você precisar desse dinheiro, por exemplo, num contexto de pandemia global, em que a economia do mundo está derretendo, está precisando de grana, a única alternativa que você tem, se é o seu patrimônio, é vender essa bagaça por um preço muito abaixo do que você gostaria, porque, enfim, é o que tem para hoje. E essa questão da imobilização para mim é um problema muito grande. É muito melhor você ter um ativo líquido do que um ativo ilíquido sempre que possível. E um imóvel é talvez um dos ativos mais ilíquidos que você pode ter para investir por aí. Mas talvez você esteja se perguntando, tudo bem, André, mas uma posição de um locatário em que você está alugando um imóvel não é também muito insegura? Mais ou menos. A verdade é que um bom locatário ele tem uma posição muito mais forte do que parece. Para pensar comigo. Uma pessoa que está alugando um imóvel, ela não vai sempre encontrar um bom locatário. Uma pessoa que paga as contas em dia, uma pessoa que não destrói o imóvel, uma pessoa que não dá dor de cabeça e por aí vai, por aí vai. Então, se você é um bom locatário, você cuida do imóvel direitinho, você paga as coisas todas em dia, você tem uma posição muito forte. Porque se você decidir sair daquele imóvel, 1 ou 2 meses de aluguel que aquela pessoa deixa de receber, num cenário bastante otimista, se você me perguntar, é um prejuízo muito grande para o proprietário daquele imóvel. Então, por exemplo, se chegou no final do ano, tem uma taxa de reajuste pesada, um IPCA está super alto, o IGPM, seja lá o índice que for que está lá no seu contrato de imóvel, e vai reajustar o seu contrato a, sei lá, 15%. E você acha isso muito alto? O que você pode fazer se você for um bom locatário, por exemplo, manda um e-mail para ele, para a imobiliária, dizendo o seguinte: olá, caro proprietário, tudo bem? Então, gosto muito de morar aqui e tal, como você sabe, nunca atrasei o aluguel, mas esse reajuste de 15% é meio pesado. Eu queria saber se você está disposto a manter o valor do imóvel, da locação, da maneira como ela está hoje. Se não for possível, eu compreendo e eu vou começar a procurar um lugar novo para morar. Eu aposto com você que você vai receber uma resposta muito mais positiva do que você imagina. O que me leva à segunda dimensão, que é a dimensão financeira. E o primeiro grande problema disso, obviamente, é que imóvel é um investimento muito, muito alto. É talvez a compra mais cara que você vai fazer na sua vida. E eu resolvi pegar uns números aqui para a gente trabalhar no cenário real. Então, eu, por exemplo, hoje moro em São Paulo. Na cidade de São Paulo, o metro quadrado hoje custa cerca de R$10 mil. Em algumas regiões da cidade, o preço médio do metro quadrado é de mais de R$20 mil. Então vamos presumir que eu não vou nem ficar na média da cidade, nem na média dos melhores bairros, vou ficar no meio do caminho. Eu vou pegar um imóvel aí que tenha R$15 mil o metro quadrado. Se eu procurar um imóvel de 100 metros quadrados, que é um imóvel bem ok em termos de tamanho, não é um grande imóvel, não é grande coisa, cabe aí uma família com um filho, talvez 2, a gente está falando de um investimento de R$1,5 milhão. E aí a gente vai fazer as contas, né? Se eu vou dar 20% de entrada, significa que eu preciso desembolsar logo de cara R$300 mil, o que é uma baita de uma grana. Mas mais problemático do que isso é quanto dinheiro eu preciso ter de renda mensal para conseguir financiar a diferença de 1,2 milhão. Eu fui dar uma olhadinha num simuladorzinho aqui e qual não foi a minha surpresa quando eu identifiquei que se eu quisesse fazer isso, eu precisaria ter aqui uma renda mensal média de R$38.500. Ou seja, praticamente R$40 mil de renda familiar para conseguir financiar um imóvel de 100 metros quadrados na cidade de São Paulo, que nem está nos melhores bairros da cidade. Isso para mim é uma insanidade. Esses números não fazem o menor sentido. E de uma perspectiva financeira, isso se soma à questão da segurança, que esse é um troço arriscado.
Para começar, que eu estou imobilizando uma quantidade enorme de patrimônio no momento da minha vida em que eu não tenho a maior parte do meu patrimônio constituído ainda. Então eu tô sempre meio com a corda no pescoço, colocando tanto dinheiro quanto eu tô ali num negócio imobilizado, e se você não pagar as parcelas do seu financiamento, é isso mesmo, o banco leva aquele imóvel embora. Então isso não é bom. É um grau de risco bastante alto. E a gente também tem que lembrar que a valorização do imóvel ela também é muito incerta. Apesar de você achar que eu estou falando uma groselha neste momento, não é bem assim. É claro que o imóvel tende a se valorizar, mas tem duas coisas que importam aqui. Número 1, não é em qualquer contexto que o imóvel se valoriza. O imóvel se valoriza em contexto de desenvolvimento econômico. Então, isso parte do pressuposto que o lugar onde você comprou este imóvel, ele está se desenvolvendo, ele vai continuar crescendo e prosperando com o tempo. E nem sempre as coisas são bem assim. Se você olhar para um exemplo extremo, é só você olhar para a situação que está na Ucrânia. Uma pessoa que comprou um imóvel na Ucrânia se ferrou. Porque ninguém quer comprar um imóvel na Ucrânia nesse momento, que está em guerra com a Rússia, enfim. Não é bom. Quem fez isso tá meio ferrado com uma mão na frente e outra atrás. E você pode olhar para um exemplo mais local quando você tem grandes indústrias que saem do país. Uma cidade que é muito dependente de uma certa indústria ou de um certo grupo econômico, alguma coisa do tipo. Se esse grupo sai, aquela cidade tem uma pujança econômica que despenca e isso obviamente afeta drasticamente o preço dos imóveis. Então não é bem assim que o negócio não pode desvalorizar, ele definitivamente pode desvalorizar. E a outra questão que importa nessa história é, mas se ele valoriza, será que essa é a melhor forma de você valorizar os seus investimentos? Porque na minha cabeça, se você quer valorizar, ganhar dinheiro com imóvel, você pode perfeitamente bem ganhar dinheiro com fundos imobiliários, em que você vai ter um gestor profissional que vai usar toda a sua experiência, sua expertise para gerenciar um fundo enorme com uma montanha de dinheiro, ganhar dinheiro com imóveis. Me parece uma forma muito mais inteligente de você ganhar dinheiro do que você tendo o seu próprio imóvel, se essa é a ideia da bagaça. E ainda assim, vale lembrar que quando você olha para os investimentos, para os top fundos aqui de mercado, você vê que esse negócio não é tão seguro e estável quanto as pessoas tendem a achar. Eu dei uma olhadinha aqui, por exemplo, nos top 25 fundos imobiliários aqui no site da XP e olha só, a rentabilidade dos caras variou aí de menos 20 até mais 17. Então, assim, não é um troço tão simples, fácil e seguro quanto as pessoas costumam imaginar que é. O que me leva ao mais importante ponto, que é a questão do estilo de vida. Para mim, o maior problema de um imóvel não é a segurança, não é o dinheiro. É a questão que um imóvel te prende. O imóvel te prende onde você está. E isso é um problema, porque a gente vai mudar muito ao longo da nossa vida. Pode ser que você tenha comprado um imóvel em um certo contexto da sua vida que com o tempo ele deixa de fazer sentido. Talvez você tenha comprado um imóvel, mas agora você conseguiu um emprego do outro lado da cidade e agora você pega um trânsito enorme e isso te deixa maluco. Talvez você tenha comprado um imóvel quando você tinha filhos e agora você está numa nova fase da vida em que aquela casa que era linda, maravilhosa e enorme parece vazia. Talvez você tenha a oportunidade de mudar de país, mas você fica pensando, poxa, será que eu deveria sair mesmo? E o dinheiro, e o imóvel? E a verdade é, um imóvel tira a sua flexibilidade. Você ter flexibilidade é um ativo maravilhoso hoje em dia. A capacidade de você se adaptar, de você poder testar diferentes coisas, você poder transitar de momentos de vida sem isso ser traumático ou complexo ou difícil ou caro. É um tipo de vantagem que nenhum imóvel vai te dar. Você ter a flexibilidade de ter esse mesmo dinheiro investido de uma forma que você pode usufruir desses rendimentos de uma forma muito mais livre e flexível é uma vantagem de estilo de vida que, para mim, nenhum imóvel consegue bater. Eu prefiro ser livre para escolher e mudar e seguir em frente e caminhar do que estar sempre preso a um imóvel porque o André de 20 anos atrás achou que aquilo era uma boa ideia. Mas claro, nada disso significa que comprar um imóvel é uma péssima ideia e pronto e acabou. Talvez faça sentido para a sua vida, talvez seja uma coisa que você deseja e tá tudo bem. O lance é como é que você constrói uma vida que é alinhada com você, de maneira autêntica e desvinculada das expectativas, desejos e imposições de outras pessoas. E se você está nessa jornada, eu vou deixar um vídeo aqui que eu te recomendo que você dê uma olhada porque pode te ajudar a dar o próximo passo.